Olá, bem-vindos ao canal Singular. Essa é a segunda parte da série Desafinações. No vídeo anterior, nós vimos alguns exemplos de desafinação circunstancial, coisa que pode acontecer com qualquer pessoa que canta. E eu encerrei aquele vídeo falando que o treinamento com um bom professor de canto é capaz de transformar os desafinados circunstanciais e até mesmo os desafinados de carteirinha em bons cantores. Para entender melhor essa boa notícia, hoje nós vamos conversar sobre alguns fatores que podem gerar dificuldades constantes na afinação e como eles podem ser revertidos. Vamos começar falando do caso clássico, a pessoa que desafina e não sabe que desafina. Todo mundo conhece alguém assim. Nesse caso, a pessoa vai precisar de um treinamento de percepção auditiva. A maioria das pessoas não sabe que é possível treinar a percepção auditiva e aprender a afinar. Um pouco porque algumas pessoas já nascem com uma incrível facilidade para cantar afinado. Cantam nas alturas corretas de um modo completamente intuitivo, sem qualquer esforço ou treinamento. Então, nós podemos ter essa impressão que a afinação é alguma coisa que já nasce com a pessoa. Para muitas pessoas pode até ser, elas afinam desde sempre. Mas a verdade é que quem desafina pode aprender a afinar, tanto na infância quanto na fase adulta. E como se dá esse treinamento de percepção auditiva? Primeiro, nós vamos treinar o reconhecimento de diferentes sons. Depois, o reconhecimento das diferentes alturas dos sons. E depois, a emissão das diferentes alturas dos sons com a voz. Pode parecer difícil, mas de modo geral isso é facilmente aprendido. Na minha experiência como professora de canto, na maioria dos casos, alguns meses de treinamento de percepção auditiva produzem ótimos resultados, revertendo completamente a desafinação. Um outro motivo muito frequente para a desafinação está ligado à inibição. Algumas pessoas desafinam por pura inibição, e isso pode acontecer até mesmo com pessoas desinibidas. É uma inibição em relação à voz cantada. O que acontece é que, geralmente, o som da nossa voz cantada é diferente do som da nossa voz falada, principalmente em relação à extensão da voz. Normalmente, nós usamos uma região muito pequena da nossa voz para falar. Nós usamos aquilo que nós chamamos de um modo econômico para falar. Então, mesmo quem fala muito, mesmo quem é expansivo para falar, vai se surpreender quando começar a ouvir a sua voz cantada alcançando uma extensão muito maior do que a habitual. É muito comum nas aulas de canto o aluno ficar surpreso ao ouvir uma voz que é a dele mesmo, só que ele ainda não conhece, porque não conhece toda a sua voz, nem ele, nem ninguém. Então, pode acontecer uma reação de inibição do próprio corpo mesmo. O corpo do aluno se retrai, o aluno muitas vezes faz uma careta, duvida, estranha aquele som que a sua voz está emitindo. E esse recuo do corpo, esse estranhamento, pode causar sim algum tipo de desafinação. Aos poucos, com o treinamento, a pessoa vai se reconhecendo nessa voz que surge e vai ganhando domínio sobre essa voz, que afinal é a voz dela. Claro que pessoas que são mais inibidas podem também sentir uma hesitação maior para cantar na frente de outras pessoas, inclusive do seu professor de canto. E mesmo sem se dar conta, a voz da pessoa vai ficando para dentro. Ela desafina mais por não conseguir se arriscar a colocar a voz para fora, como a gente diz. E isso certamente também pode ser revertido com treinamento. Com a regularidade dos exercícios e das aulas, aos poucos a pessoa vai se acostumando não só a se ouvir, como a ser ouvida por alguém. Dentro desse tema da inibição, vocês sabem que há muitos casos de cantores e cantoras que sofrem de timidez, mas essa timidez simplesmente desaparece completamente nos palcos, nos estúdios, enfim. A pessoa é tímida para falar, para se relacionar com pessoas e situações desconhecidas e tal, mas para cantar, não. Isso é bem frequente. Uma outra causa bastante comum da desafinação está relacionada a questões respiratórias. Nesse caso, o treinamento vai focar, claro, na melhoria e na otimização da respiração. A pessoa pode, por exemplo, ter uma expiração fraca. Sendo assim, a voz sai instável.
A fraca sustentação do ar que sai dos pulmões acaba alterando a frequência do som produzido. Como vocês sabem, é o fluxo expiratório ativo que vai produzir o som da nossa voz. Então, se a expiração é fraca, isso vai alterar o som. A boa notícia é que nós podemos treinar e otimizar esse fluxo com exercícios respiratórios relativamente simples. Para quem quiser compreender um pouco mais sobre como a voz é produzida, eu vou deixar um link de um vídeo sobre o que faz a nossa voz acontecer. Voltando então. Para treinar a sustentação da voz, nós podemos treinar, por exemplo, o domínio da musculatura abdominal, da musculatura intercostal, enfim, toda a musculatura envolvida na expiração ativa. E assim nós conseguimos desenvolver uma estabilidade maior na expiração e ganhamos maior precisão na emissão vocal. Outra causa muito comum das desafinações é o excesso de força. Algumas pessoas desafinam por excesso de força, que acaba gerando tensão. Cantar afinado, e diga-se de passagem, cantar bem, vai ser sempre muito mais uma questão de direcionamento do que de força. Cantar bem é uma questão de domínio e fluência, e não exatamente de esforço. Nós queremos desenvolver tônus e não tensão. Quem faz muita força para cantar pode, por exemplo, provocar um enrijecimento momentâneo da laringe, o que vai certamente comprometer a mobilidade dessa laringe. E com a mobilidade da laringe comprometida, mesmo que momentaneamente, as pregas vocais não vão conseguir vibrar do melhor modo para emitir as frequências desejadas. É importante observar os pontos de tensão que podem ocorrer em determinadas regiões do nosso corpo quando nós cantamos. Tensão excessiva na base da língua, tensão excessiva no maxilar. Tudo isso altera a produção do som emitido. A voz sai esticada, esganiçada, meio apertada. Felizmente, há vários exercícios que ajudam a reduzir a tensão dessas regiões tão importantes na emissão do som da nossa voz. Um outro fator de desafinação que muitas vezes passa desapercebido está relacionado à articulação. Algumas pessoas têm dificuldade em articular certas vogais, certas consoantes, e isso pode trazer algumas alterações nas frequências da nossa voz. Isso também é totalmente treinável. Há uma série de vocalizes que trabalham diretamente pontos articulatórios. Tem vários exercícios para trabalhar os lábios, a língua. Tem aquelas 1000 frases trava-língua, que na verdade destravam a língua, tipo aquela do ninho de mafagafos e seus 7 mafagafinhos, que são ótimas para reverter problemas de articulação. Ainda dentro dessa questão, tem uma série de massagens e alongamentos que tonificam a musculatura da nossa face e isso produz uma grande diferença na articulação e, consequentemente, no som da nossa voz. Bom, até aqui nós vimos alguns dos fatores que podem causar desafinações. Questões relacionadas à percepção auditiva, à inibição, falta de familiaridade com a nossa própria voz, questões ligadas à respiração, excesso de força, articulação. No próximo vídeo, nós vamos conversar sobre outras questões que podem provocar a desafinação, incluindo questões mentais e emocionais. Então é isso. Meu nome é Tereza Becil, eu sou professora de canto. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, compartilha, se inscreve no canal. Vai ser ótimo ter a sua companhia. Um abraço e até o próximo vídeo.